Oi, pessoal! Está começando mais um episódio do Falando de Saneamento. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é um espaço onde a gente conversa sobre proteção dos recursos hídricos no Brasil e, claro, sobre saneamento básico. Comigo sempre, a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Rafa? É uma honra estar aqui novamente contigo. E hoje a gente tem o prazer de receber o Paulo Taquito, né, que é sócio fundador da Urban Systems, consultoria de inteligência de mercado e risco de negócios imobiliários. E eu estava aqui tentando entender um pouco, né, o que é esse negócio que o Paulo desenvolveu lá atrás, o que o saneamento básico e a cidade tem a ver com isso. Temos a honra de ter aqui com a gente, Paulo, e seja muito bem-vindo no podcast falando de saneamento básico. Bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar aqui com vocês, trazer um pouquinho da nossa experiência. E então, respondendo, né, a Luana, o que que é isso que a Urban Systems faz? A gente é uma consultoria que nasceu em 99, né, estamos com 25 anos, fazendo estudos de mercado para analisar o potencial para negócios de base imobiliária. Nascemos aqui em São Paulo, ajudando os incorporadores a planejar novos empreendimentos residenciais, edifícios de escritório, e de São Paulo a gente saiu fazendo estudos em outras cidades, já fizemos estudo em mais de 1.000 cidades no Brasil, estudos presenciais, né, pontuais, e de empreendimentos residenciais e corporativos, a gente também diversificou analisando outros tipos de negócio de base imobiliária, do tipo educação, né, redes de ensino, ensino básico, ensino superior, ensino técnico, curso de línguas, redes de saúde como hospitais, né, o Hospital Einstein, por exemplo, clínicas, edifícios de clínicas médicas, laboratórios de análises clínicas, projetos de varejo, redes de shopping center, outlet, strip malls, logístico, industrial, enfim, quase tudo que acontece numa cidade a gente aprendeu a dimensionar, toda a supraestrutura, as edificações que acontecem numa cidade a gente aprendeu a analisar, dimensionar, entender aonde falta o quê, de que tamanho, para quem é o consumidor, qual é a demanda para moradia, para educação, para saúde, para lazer, parques, parques urbanos, parques temáticos, parques naturais, enfim. A gente aprendeu a dimensionar essas coisas todas. E aí a gente começou a fazer estudos para bairros planejados. E de bairros planejados a gente começou a olhar a cidade como um todo. E pensamos, por que não planejar as cidades? Por que não ajudar os prefeitos, secretários no planejamento com uma visão de longo prazo, cruzando diversos dados e fatores, um plano integrado, né, e transversal, olhando economia, saúde, infraestrutura, legislação urbana, e aí que a gente criou o ranking Smart Cities. Em 2014, começamos a ouvir o tema Smart City. Via na mídia, Smart City para cá, para lá, e a gente criou um grupo de estudo para entender o que é Smart City, afinal. E percebemos que esse tema e esse termo foi oriundo lá de fora, né, da Europa, principalmente, e vinculado à indústria da tecnologia. Então, lá fora, saneamento básico, saúde, segurança são itens que não estão muito na pauta, porque estão 100% atendidos. O saneamento básico não é pauta de uma Smart City. Agora, a tecnologia para a cidade monitorar o saneamento e etc., sim, Porque se parte do pressuposto que ele já está lá, né. já está. Todo mundo lá tem água e esgoto tratado. Uhum. E aí a gente olhando para o Brasil, puxa vida, saneamento básico no Brasil é super mal atendido, menos de 50% das pessoas têm. Então não dá para a gente olhar para importar essa visão lá de fora de uma Smart City para o Brasil sem adaptar. E aí a gente criou o ranking Smart Cities com essa tropicalização. E no nosso ranking a gente colocou ingredientes desse tipo: monitoramento da qualidade da água, quantidade de abastecimento, quantidade de atendimento de rede de esgoto, quantidade de esgoto tratado e etc.
E o ranking, então, ele é composto por 75 indicadores. Puxa, talvez agora eu tenha esquecido, mas enfim, 70 e poucos indicadores que a gente analisa a segurança, o saneamento, a educação, a saúde, a infraestrutura de mobilidade urbana, a questão legal, a estrutura jurídica legal, Uhum. a lei de zoneamento da cidade, por exemplo. E com isso a gente dá nota para cidades no Brasil. E é com base em dados públicos? É 100% com base em dados públicos acessíveis online, né? Perfeito. Porque não tem como a gente ir lá abrir a gaveta de secretários de 5 Sim, mil municípios no Brasil. que é a mesma lógica do nosso ranking de saneamento. É feito com base em dados públicos para que haja legitimidade também, né, enfim, da metodologia, da publicação. Muito legal. E, e quantos indicadores assim de saneamento vocês avaliam dentro desses 75, digamos, indicadores totais do ranking de vocês? Se não me engano, são 6. Legal. É o índice de atendimento, de abastecimento de água, de esgoto, o índice de tratamento de esgoto. Uma coisa é Uhum. você recolher o Sim, com esgoto, outra certeza. coisa é jogar ele no rio ou tratar. Exato. Uhum. O índice de perdas, que é uma grande falha nossa, Uhum. um desperdício de água enorme, vazamento para tudo quanto é Sim. canto. E eu acho que um indicador relacionado ao nível de investimento. Ah, é muito parecido com o ranking, nossa. A gente bebe Sim. na mesma fonte, Sim, inclusive, legal, né? legal, Não tem legal. outra fonte que Sim. não o SNIS, né? E A existe um gen peso diferente dos indicadores ou todos eles têm o mesmo peso? Tem pesos diferentes. Legal. Então, por exemplo, a gente não tem um indicador para saneamento. O saneamento compõe o indicador da saúde, Legal. né? A gente tem 11 verticais: saúde, educação e etc, né? A gente não tem a vertical saneamento, porque o Uhum. saneamento ele Ele é permeia, transversal, ele é né? transversal. Então ele está lá no indicador da saúde, por exemplo. Uhum. Se não tem o esgoto, o tratamento de esgoto, etc., o indicador de saúde dessa cidade vai ser penalizado. Eu não lembro qual que é a Uhum. ponderação, Perfeito. tá? Todos esses detalhes aí, depois eu passo o link para vocês Uhum. acessarem e para os ouvintes também. No detalhe dos indicadores, a gente disponibiliza isso publicamente, gratuitamente. Inclusive, a gente tem uma parceria com a revista Exame, que todo ano publica. Então, desde 2015, que Que foi o mês que nosso, vocês publicam? em Em dezembro. dezembro. Ah, não, desculpa, setembro. Uhum. Setembro. Desde 2015, no mês de setembro, a gente fez a primeira publicação do ranking, a Exame publicou, e junto dessa publicação a gente promove um evento para discutir Smart Cities, também no mês de setembro, que é bem legal, junto à academia, o setor público, o privado, e aí durante alguns dias a gente tem apresentações, debates, showcase, etc. É bem legal. Enfim, e aí de 2015 para cá, todo ano em setembro a gente atualiza esse ranking, publica, a Exame divulga, faz uma matéria e está lá nos links da Exame e nos links do nosso site que depois eu ponho aqui no ar. Legal. Perfeito. A gente enxerga bastante realmente as semelhanças, né, entre os 2 rankings. É um tema, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais. Paulo, obrigada pela sua explicação sobre o trabalho que vocês desenvolvem, é um trabalho muito importante, né. A gente conheceu a Urban Systems, mas agora antes de entrar exatamente no tema do episódio, a gente queria conhecer um pouquinho mais do Paulo. E a gente tem uma pergunta já clássica aqui que a gente não pode deixar passar, que é: qual é a sua primeira lembrança com a água, Paulo? Você que desenvolve aí, junto com a Urban System, esse estudo que tem também a questão do saneamento básico, né. O que que o Paulo lembra da água? Puxa vida, agora você me pegou. Lembranças da infância, para mim, não é uma coisa fácil, mas eu arriscaria dizer que é o banho, é o chuveiro, a banheira, né? Mas, e aí agora uma lembrança mais recente para mim da água é o mar, e adoro o mar, e adoro o nosso litoral, o litoral paulista aqui, que eu frequento muito, e o mar é uma coisa muito importante para mim, me acalma, me traz energia, revitaliza, e, enfim, e aí a preocupação da água do mar e as nossas praias e o saneamento básico. A gente tem as praias com bandeirinha vermelha lá, né, da Sabesp,
E isso é muito triste, ter que escolher a praia que não está poluída. É. Isso a gente tem que acabar, né, no Brasil. As praias são lindas, né? Não podemos poluir as praias. E a natureza é sábia, né, a capacidade de regeneração, de autodepuração, ela é muito grande. É que a gente está realmente lançando muito esgoto bruto, tá com um adensamento populacional muito grande em determinadas localidades. Então, realmente, é uma lembrança boa e que precisa continuar boa, né, Paulo? Pois é, Legal. fantástico. Agora, olha só uma curiosidade, né? Recentemente, esse ano, acho que foi um dos últimos 30 anos, o maior volume de aparições de golfinhos e baleias no nosso litoral paulista, Olha só. né? Baleia jubarte, assim, um monte de baleia jubarte ali em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. É espantoso isso, né? Como você vê a natureza, esses animais a gente não via, era super raro ver baleia Uhum. aqui. E olha que eu frequento bastante. E de repente começou a aparecer. Então, tem a ver com não poder mais se caçar esses, né, baleia e golfinho no nosso, na costa sul, no litoral Atlântico Sul. Então a natureza se recupera, Claro, né? com Se a gente parar certeza. de lançar esgoto, a gente vai ver muito mais peixinhos na nossa costa, com certeza. E muito mais gente saudável, né? Ah, É. Exatamente. Bom, e como o Paulo já antecipou, o nosso tema de hoje é fundamental e a gente precisa olhar com atenção também para ele no âmbito do saneamento básico. Nós vamos falar sobre cidades inteligentes, como a tecnologia pode gerar eficiência também nas operações públicas. É um tema muito importante, né, Paulo? Principalmente se a gente olha num país como a gente vive, onde o serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e até coleta de resíduos estão muito atrasados, né? A gente pode considerar um atraso de décadas até. E a universalização precisa de tempo, precisa de dedicação e precisa também de investimento. Você já falou, sobre o ranking, como vocês mensuram isso, e até a questão das smart cities, né, que é uma ideia que vem lá de fora e a gente precisa adaptar ela aqui no Brasil. Mas em linhas gerais, eu queria que você falasse um pouco o que configura uma cidade inteligente e, claro, como que o saneamento básico entra nessa questão. então, a gente entende que uma cidade inteligente é uma cidade que entrega qualidade de vida para os seus cidadãos, para os seus usuários, né, os visitantes, os turistas, turista a negócios, turistas de férias. E aí o ranking que a gente criou tem essa visão. Então, esses indicadores todos são para medir o quanto essa cidade tem capacidade de entregar essa qualidade de vida. E a qualidade de vida está relacionada a isso, a qualidade da água, da infraestrutura, da segurança, da saúde, da mobilidade. No fim do dia, uma cidade inteligente é uma cidade que atrai e retém pessoas. As pessoas querem ir lá morar nessa cidade. Consequentemente, ela atrai e retém talentos, ela atrai e retém empresas, negócios, investimentos. E aí a gente enxerga um ciclo virtuoso de crescimento, de qualificação, de atração dessa cidade. Isso é importantíssimo, as nossas cidades se planejarem para isso, porque a gente viu aqui o censo recente do IBGE de 2022 e que nos trouxe uma grande surpresa, que foi o fim do bônus populacional. Chegou. Né? A nossa taxa de crescimento populacional está diminuindo. Isso significa que o envelhecimento da população, né, também está acontecendo. Então, a nossa pirâmide etária está invertendo. A gente começa a passar por um novo período na história do Brasil em que a gente tende a ter mais idosos do que crianças, pela primeira vez. A gente já está nessa curva. A velocidade de crescimento da população está diminuindo. A gente tem, consequentemente, o que a gente pode prever? O que aconteceu em outros lugares em que isso já aconteceu, na Europa, no Japão, cidades sumiram. Por quê? Hoje você compra por €1 um imóvel na Espanha, na Itália, em Portugal, não é? Por quê? Você chega lá, tem 15 velhinhos numa cidade.
e um monte de ruínas. Por que aconteceu isso? A população decresceu, essa cidade deixou de atrair e reter as pessoas, os negócios e investimentos, as pessoas foram embora e ela não vale mais nada, porque ela não se planejou para isso. Isso vai acontecer aqui. Com a diferença que o primeiro mundo, a Itália, a Europa, o Japão, quando tiveram o bônus populacional, geraram muita riqueza e criaram uma ótima infraestrutura, né? E a gente conseguiram atender 100% do saneamento da sua Uhum. população, e a gente não está nem na metade desse caminho. E já, então é Tem um que ponto de aproveitar o boom atenção. da população, gerando riqueza, gerando desenvolvimento e fazer, trazer a infraestrutura necessária para o futuro também, né? Acho que esse Exato. é o ponto. Legal. E até olhando, né, Paulo, você citou que a gente chegou no topo, assim, a pirâmide está invertendo, mas a gente tem uma realidade hoje, especificamente no Brasil, que a maior parte das pessoas, né, cerca de 85%, vivem na área urbana, né? A ONU até estima que até 2050, 70% da população mundial viverá nas cidades, mas esse número no Brasil ele já é maior hoje, né? E nesse sentido, Luana, a gente voltando um pouquinho atrás, né? Essas cidades, esse boom populacional que aconteceu, considerou, o fornecimento de estruturas de saneamento capazes de atender todo mundo? Bom, infelizmente a gente teve um crescimento populacional superior ao aumento do fornecimento de saneamento básico para a população, ou seja, a população cresceu mais ou migrou mais para as áreas urbanas do que o aumento da oferta de água e coleta e tratamento de esgoto, né? Então, isso fez com que a gente convivesse com a falta dessa infraestrutura de uma maneira normal, não tá tudo certo. Eu nem sei se na minha casa tem coleta e tratamento de esgoto, eu nem sei da onde que está vindo muitas vezes a água que é fornecida na minha casa. Eh, a gente tem a população que acaba, né, tendo que viver em áreas vulneráveis, sem nenhuma perspectiva de horizonte de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto, e isso infelizmente aconteceu sem um ordenamento territorial, né, sem se seguir uma lei de ordenamento territorial, muitas vezes, ba enfim, então a gente cresceu, né, a população cresceu sem essa infraestrutura, e agora é muito mais difícil a gente implementar toda essa infraestrutura, tendo em vista que as ruas já estão pavimentadas muitas vezes, tendo em vista que a população muitas vezes não enxerga o valor do acesso ao saneamento, porque já está acostumada a viver assim, né? Então, acho que a gente tem um grande problema e a gente tem uma necessidade de trocar o pneu com o carro andando, né? A população está vivendo lá na cidade, vai acabar tendo uma série de transtornos com pavimento quebrado, com o trânsito muitas vezes caótico, porque precisa implementar a rede de esgoto, com uma tarifa que não tinha antes, que agora passa a ter, né? Algo que, se a gente tivesse num mundo ideal, que a gente sabe que é praticamente impossível de se conseguir, primeiro implementado toda a infraestrutura e depois feito a construção das moradias, isso seria perfeito. Eu já vou morar lá sabendo que tem água, que tem esgoto, que a tarifa é essa, é aquela, que o rio não está poluído, né? Mas essa não é uma realidade, agora é muito mais difícil. Mas, como o Paulo falou antes, a gente tem que aproveitar esse boom, né, da população, uma população que ainda é bastante ativa nas suas atividades, na geração de riqueza, eh, enfim, para as cidades de uma maneira geral e usar essa riqueza para investimento na infraestrutura. Porque senão lá na frente a gente vai estar sem qualidade de vida, sem acesso ao saneamento básico e numa época, numa faixa etária que a gente já não consegue mais produzir como consegue hoje, né? Daí a importância do planejamento das cidades, né, Paulo? Fundamental. Eu acredito que a falta de planejamento e visão de longo prazo das nossas cidades traz como consequência esse gap na infraestrutura de saneamento, né? Então, a gente tem uma questão que é a nossa agenda política, em que a gente tem eleições a cada 4 anos. Então, o mandato do prefeito, do secretário, é de 4 anos. Se eles forem reeleitos, 8.
E esse tipo de negócio de investimento é um investimento de longo De longo prazo, prazo. Uhum. ultrapassam esses 8 anos. E, e outra coisa que acontece é que é um investimento que você enterra dinheiro. Você vai lá, faz o buraco, passa o cano e tapa o buraco. Não é muito visível. Consequentemente, os políticos acabam tendo pouco interesse em enterrar dinheiro. É muito mais legal fazer uma praça e fazer show e fazer outras coisas com dinheiro público que não enterrar cano de esgoto e que são mais uma visão eleitoreira, entendeu? Então, para mim, essa é uma explicação. E aí, bom, o que adianta lidar com isso? A visão que eu tenho é essa. É, como a Luana disse, eu nem sei direito se a água da minha casa vem da onde vem e para onde vai o esgoto, né? As pessoas não sabem, não se interessam, não se envolvem, e aí que está o problema. Não adianta a gente esperar que o prefeito, o secretário, vá resolver os problemas. Eles já estão aí há 500 anos, não resolveram, porque esse é o fato. Então, a solução passa por participação ativa de todo mundo, do cidadão. Você que está aí na sua casa ouvindo agora, você sabe de onde vem a água? Você sabe para onde vai seu esgoto? É fossa? O esgoto é coletado e vai ser jogado no rio? Ou vai para uma estação de tratamento e no final a água fica limpinha? Você sabe? Sabe quanto custa fazer isso? Quem que faz isso? Você monitora os indicadores dessa água que você recebe e do esgoto que sai de volta para a natureza? Se a gente não se envolver, e não participar, e não selecionar, e não gritar, e não reclamar, e não mandar, enfim, dar prioridade para o governo, a coisa não vai melhorar, né? Então, o marco legal do saneamento, que vocês vão comentar depois, foi importantíssimo e eu acredito muito que ele trouxe as condições do setor privado vir trapar esse gap que a Luana mencionou, porque a gente está muito defasado. Como que a gente acelera o investimento? Com dinheiro público? Muito difícil. Depender da caneta do setor público, a gente já sabe que não adianta sonhar e esperar. Vamos trazer o privado, a iniciativa, né, o dinheiro privado para resolver essa questão. E o maior volume de PPPs hoje é no saneamento básico. Então, eu acredito que a gente tem ainda condições de, nos próximos 20 anos, resolver isso. Se a coisa continuar nesse caminho de PPPs, trazer o privado e fazer esse investimento e recuperar esse tempo perdido. Porque recuperando esse tempo perdido, a gente vai ter melhoria na qualidade de vida, a gente vai ter melhoria no ensino, no nível de aprendizagem das crianças. Uma criança que hoje está lá vivendo do lado do esgoto, a céu aberto, certamente a saúde dela é prejudicada, o nível de aprendizagem dela é prejudicado, ela vai ter que faltar mais às aulas e etc. Então, é uma bola de neve. O saneamento básico é a pedra fundamental para a melhoria da educação, da saúde, da qualidade de vida e da produtividade. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, nessa lógica, né, a gente está num ano de eleições municipais, aonde eu trago até o convite para que as pessoas possam pensar, o candidato que eu vou votar, ele tem alguma proposta relacionada ao saneamento básico? A gente não pode enxergar o saneamento como uma política de um governo A, B, C, D. Ele tem que ser uma política de Estado. Então, eu tenho que pensar que o meu filho, o meu neto, não pode viver daqui a 30 anos ainda com esse mesmo problema que a gente vive hoje, né? Então, acho que o grande convite e aí, você tem se preocupado com isso? As pessoas que você está escolhendo para estarem no poder, te representando como um político, essas pessoas têm priorizado esse tema, né? Porque no final das contas é isso, é qualidade de vida, né? Muito legal, Paulo. E Paulo, quando a gente pensa também, em cidades inteligentes, pelo menos eu, como leiga até,
A gente pensa muito em tecnologia, em avanço tecnológico, em conectividade. E como você citou lá no começo da nossa conversa, a realidade do Brasil está muito distante disso, né? Apesar da gente ter mais pessoas com celulares do que com tratamento e coleta de esgoto. Tem mais pessoas com acesso à internet do que com banheiro. Eu Então, fico sem acesso a coleta e tratamento de esgoto, mas não fico sem acesso à internet, né? Essa é uma é, realidade. e é uma realidade muito assustadora, porque assim, não, mas a tecnologia tá ali, tá no celular, mas não tem coleta, não tem banheiro. Como que a gente consegue equilibrar essa balança e pensar em cidades inteligentes a nível nacional diante dessa realidade? É, enfim, a tecnologia avança e ela avança rápido e ela tem aquela lei de que a cada ano ela fica mais barata, né? Consequentemente, ela consegue ser espraiada para todas as camadas. Então, é isso que aconteceu. Um telefone celular não é tão caro hoje, né? Tem, claro, o iPhone 15, que é caríssimo, mas tem lá outros aparelhos que qualquer um pode ter um telefone. Acabou ficando barato. É mais barato do que ter um banheiro. Incrivelmente, a tecnologia tem esse dom, né? Mas a gente tem que usar ela a nosso favor, né? Então, no mínimo, as pessoas têm acesso à informação através da tecnologia, que é isso que a Luna estava falando. Então, as pessoas têm que acompanhar. E a gente fizemos essa lição, né? Tanto a Trata Brasil quanto a Urbanistas, de criar e monitorar esses indicadores. Então, as pessoas têm que olhar os indicadores. Quando a gente vai lá pressionar o vereador, o deputado, o prefeito, o secretário, a gente tem que pressionar mesmo, pedindo para eles qual é o seu plano de investimento Qual no é a meta? saneamento e qual é a meta, e quais são os indicadores que você vai É. melhorar e monitorar. A gente tem hoje ferramentas para ir com dados precisos, através da tecnologia, monitorar o que está acontecendo dia a dia. E temos que usar. E o cara está com o celular lá na periferia, que não tem asfalto, que não tem esgoto, que não tem nada, mas o celular vai ser uma ferramenta para ele ter acesso e reivindicar e batalhar pelos seus direitos. Primeira coisa. E uma vez tendo o básico, que é pelo próprio nome diz, que é o saneamento, que é, enfim, ter o cano enterrado, levando água e trazendo esgoto para ser tratado, o segundo passo, esse já é um parto muito difícil da gente vencer. O segundo passo é embarcar tecnologia nessa infraestrutura, que aí é monitorar o indicador da água, que é o que hoje lá no primeiro mundo se faz, né? Usar inteligência artificial, IoT, etc., para monitorar Para reduzir índice de perdas de perda de água. água, Exatamente. vazamento, tudo isso a tecnologia traz o suprassumo da eficiência. Resumindo, a tecnologia existe, né? A gente precisa de vontade política e desenho de um modelo de negócio que seja viável, seja com investimento público ou privado, para que esse investimento aconteça e aí a gente possa utilizar a tecnologia depois para operacionalizar todo esse acesso à água e coleta e tratamento de esgoto, né? Então, não é que não avança porque não tem tecnologia. Tecnologia existe. O primeiro mundo está nadando de braçada nisso. O que a gente precisa é essa conscientização, né, de cada cidadão e essa exigência pela priorização do tema, porque o político ele vai fazer o que a população demanda. É, Né? Se eu demando acesso a uma praça, ele vai fazer a praça, porque ele quer o voto. Se eu demando o acesso à água e coleta e tratamento de esgoto, ele vai buscar fazer isso. Né? é. E aí, só para fechar essa coisa da terra. Então, a gente tem algumas cidades no Brasil que tem 100% de água e esgoto, né? Essas cidades já estão embarcando a tecnologia, não precisamos ir lá para Não. fora. A gente tem, sei lá, Jundiaí, aqui do lado de São Paulo, que está colocando inteligência artificial e monitoramento da sua rede, porque ela já tem uma rede instalada, bonitinho. Então, agora a questão é trazer a tecnologia para melhorar a eficiência e a qualidade do negócio. E isso vai acontecer, está acontecendo, não tem nenhum grande mistério, né?
Eu ia até perguntar sobre isso, Paulo, antecipando um pouquinho. A gente tem exemplos práticos de como essa tecnologia, você já citou, por exemplo, né, a internet das coisas aplicada ali. Você tem outros exemplos práticos que são realizados ao redor do mundo, ou até mesmo aqui no Brasil, como você citou agora o caso de Jundiaí, como a tecnologia poderia trazer respostas para os desafios do saneamento básico? Eu acho que é isso. É monitorar, por exemplo, a qualidade da água, né? Monitorar o nível de atendimento, monitorar a qualidade da água na entrada dos lares e na saída do tratamento da Uhum. estação de esgoto, né? Então, esse é um tipo de tecnologia que já existe, já está fácil, relativamente fácil de ser implantada, e é só fazer. E Alguns parâmetros a gente consegue monitorar em tempo real, né? Detectar, tem a questão dos sensores de vazão, de pressão, para identificar os vazamentos. Então, acho que isso exato, já vem acontecendo, né? já vem acontecendo. Aí um amigo meu que trabalha lá no MIT, brasileiro, tal, foi lá e ele está trabalhando nisso. Então eles estão criando mini componentes minúsculos que você joga no encanamento e ele vai percorrendo, sei lá, é um micro robozinho que você joga no esgoto, você joga na boca de lobo, você joga no ralo e ele vai percorrer todo o caminho até chegar lá não sei aonde e depois você pega esse componente e ele te passa a informação por onde ele passou, qual era a qualidade da água Nossa, que legal. e etc. Isso é maluco, né? Mas, enfim, tá lá no laboratório do primeiro mundo, em algum momento isso chega para o mundo real e é uma questão de tempo. Muito bom, vai ajudar bastante, né? Queria agora falar sobre os rankings, né? Campinas, Niterói, São Paulo, Santos são alguns dos exemplos de cidades que estão tanto no ranking Smart Cities quanto no ranking do saneamento do Trata Brasil, como cidades importantes, né, que têm registrado avanços nessa questão ao longo dos anos, né? É importante, claro, a gente olhar com atenção para esses números, são rankings diferentes que analisam realidades diferentes, né? Só para a gente contextualizar, o da Urban System se baseia em dados de 656 municípios com mais de 50 mil habitantes, e o do Trata lista os 100 mais populosos do Brasil. Diferenças à parte, né? Eu queria falar das semelhanças. Vocês dois podem elencar o que esses municípios têm feito de certo para estarem listados nessas duas realidades, como tanto quanto uma cidade conectada, uma cidade no caminho, né, de ser uma cidade inteligente, como uma cidade que tem se destacado aí, promovido coisas boas, né, avanços no saneamento básico. Bom, eu vou começar falando, mas eu acho que a visão da Urban Systems ela é bem mais ampla, né, do que a visão do ranking, né, do Trata Brasil. A gente avalia os indicadores específicos de saneamento que são uma parte do ranking de vocês, né? Mas assim, eu traria, por exemplo, Maringá, que foi a primeira cidade do ranking. É, a questão é enxergar o saneamento como uma política de Estado com um planejamento claro e objetivo. O que eu preciso fazer para atingir a universalização do acesso? Quais são as obras? Quanto de investimento eu vou precisar ter? Da onde esse dinheiro vai vir? Se vai vir do público, se vai vir do privado? Ter uma agência reguladora forte cobrando a eficiência tanto na prestação do serviço de operação quanto de expansão e seguir esse plano, não desviar desse plano quando muda o prefeito, quando muda o governador, né? Então, tudo passa pela priorização e enfim, e seguir os passos que foram planejados. Planejamento, operacionalização, controle, né, por parte das agências reguladoras e, assim, parece simples, né? Mas, de novo, é priorização, é seguir o plano e fazer ele bem feito, executar. Acho que a gente tem várias cidades que ao longo dos anos fizeram isso, porque, como a gente falou, não é um resultado que a gente consegue de um ano para o outro. O resultado ele é colhido no médio e no longo prazo. E, infelizmente, no passado, muitas cidades não priorizaram porque não é visível o acesso ao saneamento. Mas acho que Maringá é um exemplo bem legal também de uma cidade que ela tem uma visão ampla de modelo de negócio da cidade, né?
de ser uma cidade referência para atrair investimentos, para trazer qualidade de vida para a população. E aí não tem como a gente pensar nisso sem pensar no acesso ao saneamento. Acho que isso cada vez mais está mais latente, né, por parte de bons gestores públicos que têm buscado fazer uma cidade de referência aí para o país. Acho que aí o Paulo pode me complementar com os demais indicadores. Concordo 100%. Eu sou fã de Maringá, há muitos anos que eu acompanho a cidade, e o que me chama a atenção, não é à toa que ela está em primeiro no ranking, não é à toa que ela tem esse sucesso e esse reconhecimento. Maringá tem uma gestão com uma visão de longo prazo, ela tem um plano, e um plano integrado. E quem faz esse plano? Essa gestão e essa visão não está na mão do prefeito, está na mão da sociedade civil organizada. Então, Maringá se destaca porque o cidadão parou de olhar só no seu quadrado, no seu dia a dia, na sua casa, no seu negócio, e olhou para o lado e falou: bom, juntos vamos fazer melhor. E eles criaram uma agência eu não lembro o nome, agência de desenvolvimento, enfim, uma entidade sem fins lucrativos que reúne o setor privado, né, os representantes da sociedade, para fazer o plano da cidade, junto com o prefeito, com o secretário, que estão com a caneta na mão naquele momento, Naquele período. naquele período. Isso é importante, porque no fim do dia, o político ele vai embora e às vezes ele nem é da cidade, né? A gente vê muito isso. O cara só transfere o domicílio para questão da eleição e depois vai embora. Quem está na cidade, quem sofre em não ter um plano de uma infraestrutura e etc., é o cidadão que mora lá. É o cara que tem a sua casa, o seu negócio, o seu imóvel, o seu patrimônio, é o empresário que gera emprego e arrecadação. São as pessoas que têm raiz na cidade. Se as pessoas têm raiz na cidade e não se preocupam e não se mobilizam para cuidar dela, aí fica difícil. Então, Maringá fez isso e o sucesso é garantido. Então, o plano da cidade é feito pelos cidadãos. Tem lá toda uma estrutura da sociedade civil organizada, enfim, que é a dona do plano, que envolve o plano de saneamento, plano de mobilidade, legislação urbana, tudo isso integrado, transversal. Então, a conectividade é essa. O saneamento tem que estar conectado com o plano da saúde, com o plano da educação, com todos os outros planos. De desenvolvimento imobiliário. De desenvolvimento imobiliário. Aonde eu vou adensar? Aonde eu vou permitir fazer prédios? Aonde faz sentido fazer prédios? Aonde faz sentido fazer casas? Aonde faz sentido fazer indústria? Você planeja isso e aí você fala para o responsável do saneamento, fala, olha, naquela direção pode colocar um cano mais largo, que ali vai ter um monte de indústria, ali vai ter um monte de apartamento, e a gente vê ganhos de planos integrados, organizados, com visão de longo prazo, que é a melhor eficiência, melhor utilização dos recursos públicos, do recurso privado e etc. Geralmente, as cidades que estão no topo do ranking de vocês são cidades com acesso ao saneamento? Ah, sim. Não tem como. Essas 4 que ela citou, todas têm 100% de saneamento. O saneamento é uma peça fundamental, como ele afeta, né, na educação e na saúde, Até por porque exemplo. não são só os indicadores de saneamento, né? Vocês devem ter indicadores de saúde, indicadores de produtividade, e todos eles são afetados pela falta de saneamento. Então, Exatamente. naturalmente, se o saneamento está ruim, não são só esses indicadores que vão pesar de uma maneira negativa no ranking, sim os demais também que são afetados, né? Então, a cidade que não tem 100% de saneamento nunca vai estar no topo do ranking. Ó, fica a dica, pessoal. Quem quiser estar no topo do ranking, tanto do Trata Brasil quanto da Urban Systems, precisa ter acesso ao saneamento. Com né? certeza. Então, isso é muito importante. Prioridade. Bom, e tem um outro ponto quando a gente fala também nessa transformação das cidades, né? Que é um assunto até recorrente aqui também no podcast, mas é um assunto recorrente em todos os lugares que não dá para passar, que são as mudanças climáticas, né? Nesse sentido, como elas podem afetar ainda mais os problemas de saneamento nas cidades e tem esse potencial de aumentar as desigualdades, né? E como combater isso? Bom, primeiro eu vou passar perguntando, vocês têm algum indicador a respeito do clima
no ranking de vocês? Ainda não? Não, não, a gente não monitora clima. É um ponto que a gente vê, né, cada vez mais evidente a questão dos eventos climáticos extremos. Inclusive, nós do Trata Brasil vamos fazer um estudo para publicar em novembro desse ano sobre o acesso ao saneamento e as mudanças climáticas, porque mesmo uma cidade, por exemplo, que tenha 100% de acesso à água e coleta e tratamento de esgoto, ela pode estar sofrendo algum tipo de impacto por conta das mudanças climáticas, da escassez hídrica, na mudança na vazão dos rios, na questão das ondas de calor, na questão das tempestades, né. Então, nós entendemos que a matriz de risco em relação a uma cidade, se a gente for pensar no planejamento da cidade como um todo, precisa levar em consideração, os eventos climáticos extremos que a gente tem vivido, né, porque isso vai impactar no manancial aonde a gente capta água, isso vai impactar na autodepuração dos rios, ou seja, na poluição, caso essa vazão do rio diminua, na questão de ter sistemas robustos frente às tempestades, para que a gente não viva situações como a gente viveu no Rio Grande do Sul. Então, acho que é um ponto para a gente pensar tanto no ranking do Trata Brasil, quanto no ranking de vocês, essa questão da adaptação e mitigação em relação aos eventos climáticos extremos, porque as cidades vão sofrer se isso não estiver no seu planejamento, né, acho que esse é um ponto. Com certeza. E trazendo aí, a gente teve um evento fortíssimo no Rio Grande do Sul, né, recente, e a gente teve a pandemia, que não é um evento climático, mas é uma catástrofe da mesma proporção. E é um risco não mapeado, né, acho que estaria Exato. na mesma categorização de risco. E esses 2 eventos trouxeram para a gente a evidência do quanto o saneamento básico faz falta, né. Na pandemia, principalmente, a gente trouxe essa evidência. Puxa vida, os caras não têm nem esgoto, Não, nem água para nem lavar a água para mão. lavar a mão, né, uma questão de saúde pública, enfim. E essas coisas estão todas conectadas e a gente vê isso. Apesar de a gente não ter, isso no nosso ranking, a gente analisa esse tipo de situação mais pontualmente. Então eu vou dar um exemplo. A gente fez um estudo, no ano passado, em que a gente ficou 1 ano lá no Rio de Janeiro, trabalhando no master plan para a revitalização do centro do Rio de Janeiro. Super desafio, né, Uhum. uma área já mais de 500 anos, consolidada, com várias camadas de problemas superpostos, e o centro do Rio. E nesse master plan, então a gente identificou um exemplo, um risco que é o risco de alagamento, por exemplo, né. Então tem pontos lá com risco de alagamento. E as sugestões do projeto foi: "Bom, vamos colocar aqui maior permeabilidade, vamos, trazer mais área verde para questão hídrica, né, para a Uhum. gente ter, Absorver. para absorver". Então, assim, a a drenagem, que também tem a ver com tudo isso, melhor uso e permeabilidade da água e, quando possível, recolher a água da chuva para reutilizar, etcétera, são soluções que a gente deve pensar e planejar, nas nossas áreas urbanas, prevendo aonde que provavelmente tende a alagar, aonde que provavelmente tende a desbarrancar. E tem E incentivo para isso, né. tem incentivo, tem tem recurso público a fundo perdido para isso. Isso que é Uhum. legal, Uhum. né, os países ricos estão dando dinheiro, falta a gente levar um bom projeto lá, e qualificar esse projeto, porque dinheiro no mundo tem, né, falta um bom projeto, uma análise que faça sentido. Legal. Acho que, esse é um ponto também de destaque, talvez, da nossa conversa aqui, né, nós temos mais de 5.500 municípios, você que vive em algum município, com certeza vive algum tipo de impacto em relação às mudanças climáticas e qual é o planejamento em relação a isso? Não adianta a gente achar que, esse evento climático extremo só vai acontecer daqui a 100 anos e eu nem vou mais estar vivo, então por que que eu vou pensar nisso? Não, a gente precisa pensar e buscar, recurso financeiro para a execução desses projetos, porque realmente existe, é um investimento ESG na veia, né, então existe a vontade, seja de recursos de bancos de recursos internacionais ou de desenvolvimento, de aporte de recursos para isso, né.
que no final das contas vai acabar na melhoria da qualidade de vida da população, né? É, Muito bom. Vamos para os quadros, então, Ana. A gente tem o Vamos. primeiro, o bem básico, Paulo, que é aquela dica que às vezes parece algo super básico, mas às vezes as pessoas não sabem, não têm dimensão da importância. Você tem algum bem básico para a gente hoje? o meu bem básico é o que já foi meio comentado aqui, que eu vou grifar e pôr em bold. Participe das decisões e das discussões da sociedade, né? Assim como muita gente mora em condomínio hoje, mora em condomínio ou mora na rua e tem a associação dos moradores da rua. Então você vai lá, participa da reunião da associação para discutir se vamos melhorar o jardim, o canteiro, se vamos colocar portaria, portão, trocar o elevador. As pessoas fazem isso, porque elas sabem que se elas não participarem, alguém vai decidir por elas algo que talvez não seja muito E não bom. adianta reclamar depois. E não adianta reclamar depois, exatamente. Exato. Então, é a mesma coisa, né? A dica é isso, a gente tem que participar, você, todo mundo tem que participar, se envolver, pare de pensar só no seu problema, no seu negócio, no seu umbigo, olha para o lado e vamos discutir juntos, porque a solução está aí, né? E desenvolver juntos um projeto, desenvolver juntos nem que seja um abaixo-assinado para reclamar de algum problema. E exemplos claros a gente tem, né? Maringá, por exemplo, que você citou, é um Exato, exemplo disso, de sucesso de cidade por conta da participação popular. é isso mesmo. Então não adianta achar que a solução dos nossos problemas alguém vai fazer, o prefeito, alguém, uma entidade mágica. Não, é a gente que vai ter que resolver. E é uma construção de conhecimento conjunta, né? Então, pessoas diferentes, com visões de mundo diferentes, vão trazer uma solução muito mais ampla, e isso passa pelos diferentes setores da sociedade. Muito legal, Paulo. Muito E bom. passa por dados e análise de dados, de indicadores, que a discussão tem que ser objetiva também. De metas claras e objetivas. Não adianta colocar ideologias ou achismos na conversa do que é melhor. Não, a gente tem que colocar números e dados na mesa para discutir. O dado pode até estar errado, mas achar o que cada um. Chegar no consenso do que cada um acha vai ser também muito difícil. Exatamente. Muito bom. Para a gente encerrar, a gente sempre tenta trazer aqui uma esperança, né? Pensar um pouco em futuro. Quais são as oportunidades da gente avançar tanto no aspecto tecnológico quanto no aspecto humano? O Paulo já citou, era algo que a gente até tinha colocado no roteiro, né, Luana? Cidade inteligente é aquela que coloca a necessidade das pessoas em primeiro lugar, né? Uhum. Bom, acho que oportunidade, a gente tem um mundo, né? O Brasil tem 5.500 municípios, né, Paulo? E em relação ao saneamento básico, a gente precisa levar a coleta e tratamento de esgoto para 93 milhões de pessoas. Então, isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade de dar o básico para as pessoas para que elas possam se desenvolver, né? Acho que a gente não pode perder o timing de levar o acesso ao básico para essas pessoas, né? Principalmente porque hoje a maior parte das pessoas que não têm acesso são pessoas jovens. Então, se a gente não levar o básico agora, essas pessoas vão ter um prejuízo no seu desenvolvimento no médio, no longo prazo, e essas pessoas não vão atingir a sua plena capacidade intelectual e de desenvolvimento físico futuro. Então, no viés do saneamento básico, acho que a oportunidade ela é enorme e ela passa principalmente pela priorização e pela nossa participação nessa escolha de novo, né? Estamos num ano de eleições municipais e a gente precisa entender se a pessoa que a gente vai votar vai priorizar isso ou não, a cidade onde a gente vive, né? E a base, o básico, essa infraestrutura básica, passa pelo desenvolvimento da cidade antes mesmo de a gente pensar em algo extremamente tecnológico, extremamente robusto, né? Então, acho que a minha visão é mais ou menos essa, Paulo. Qual é a tua visão aí dessas oportunidades que a gente tem? Concordo, né? É o yin e o yang, né? Em todo problema e dificuldade tem sempre uma oportunidade. E é isso. Esse gap enorme histórico que a gente tem dessa infraestrutura é uma oportunidade. E é uma oportunidade para atrair interesses do mundo inteiro, né? Enfim, vamos usar isso a nosso favor, né? Como eu disse, tem dinheiro, o mundo hoje tem recurso para
saneamento básico. Basta se desenvolver bons projetos, né? Exatamente. A nossa legislação permite isso. Poxa, então não tem por que não fazer. A gente tem demanda, a gente tem a necessidade, é um problema e existe a solução. E a solução não é uma solução complexa. A gente não está falando de ir para a Lua, né? A gente está falando de enterrar cano, né? No Egito já se fazia isso. Então, gente, é fazer, é querer e fazer. Exatamente. Muito bom. Bom, para a gente encerrar então o nosso quadro falando de saneamento, eu acho que eu vou furar vocês dois, porque o falando de saneamento de hoje não pode ser outro a não ser consultar os rankings, né? Os respectivos rankings. Vocês querem dar os caminhos das pedras aí para quem escutou nossa conversa e vai lá agora olhar o ranking, ver onde está a sua cidade, cobrar lá dos prefeitos, dos vereadores, Luana? Eu falaria também a questão do site do Painel Saneamento, painelsaneamento.org.br. Nesse site, que é do Trata Brasil, você pode digitar o nome da sua cidade e as cidades acima de 50 mil habitantes, você vai ter acesso a dados de saneamento, de escolaridade média com isso em saneamento, renda média com isso em saneamento. Então, ali você tem a base de dados, você pode baixar em Excel para poder exigir melhoria nesses indicadores. Então, é o ponto de partida, né? Eu sei quais são os indicadores da minha cidade e aí, galera, vamos nos reunir aqui e exigir um avanço em relação a esses indicadores? O ponto de partida é esse. Acesse o site, né, painelsaneamento.org.br e busque aí as informações da sua cidade. Legal. E a minha cola é essa, www.urbansystems.com.br. Você clica lá, vai ter o ranking Smart Cities, você clica no ranking e vai ter acesso aos indicadores todos, ao relatório do ranking, tudo gratuito, né? Você consegue acessar os dados do seu município, em todos esses indicadores, e fazer essa lição de casa e promover essa discussão que a Luana está sugerindo. A gente criou o ranking para ser isso, o primeiro passo nessa análise, o primeiro passo nessa discussão. Muito bom. Paula, a gente quer agradecer muito a sua presença. Foi muito enriquecedor ouvir você falar sobre o ranking, sobre todas as características de cidades inteligentes e pensar, né, soluções para o futuro, né, Luana? Com certeza, Paulo, muito obrigada. É muito legal ver que ver esse pensamento sistêmico, né, a respeito das cidades, do micro vocês passaram para o macro e com certeza tem contribuído para o desenvolvimento das cidades. Nosso objetivo é que mais cidades possam se espelhar nessas cidades exemplo, possam buscar o primeiro lugar no ranking de vocês. E como a gente conversou, se estiver no primeiro lugar do ranking da Urban Systems, vai estar entre os 10 melhores no ranking do Trata Brasil, porque o saneamento é transversal. Então, que daqui a alguns anos a gente possa gravar um novo podcast e ver que muitas cidades que estavam lá atrás têm melhorado, e aí a gente vai para a linha do desenvolvimento puramente tecnológico. Eu já fiz a lição de casa do básico, Exato. agora a gente vai estar falando de muitas tecnologias novas que são super importantes também para o desenvolvimento das cidades, para a atração de investimentos e para a melhoria da qualidade de vida da população. Muito obrigado de coração por ter esse tempo aqui dedicado para conosco discutindo esse importante tema. Eu que agradeço vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e explicar um pouquinho a nossa visão sobre esse segmento. Perfeito. Você já sabe, gostou do episódio? Comenta, curta, compartilhe. Vamos levar essa discussão adiante, essa discussão tão importante sobre saneamento básico. A gente espera vocês e até a próxima.